Olá, muito boa tarde. No Sem Censura de hoje, nós vamos falar de ortopedia e crossfit, mas também de teatro, de dança, de cinema e da guerra na Síria. Nosso estúdio, os nossos convidados são o Dr. Marcelo Coques, que é médico ortopedista e vai nos falar sobre os cuidados que a gente deve ter na prática do crossfit. Tudo bem? Tudo bem. Agradeço o convite de antemão. O Alex Neural é bailarino e está em cartaz no espetáculo Saudade de Mim, com a Focus Companhia de Dança. Prazer em tê-la aqui, Marcelo. Karen Repke, acertei? Acertou! É atriz e ela vai estrear a peça O Marido Ideal, do Oscar Wilde. Exatamente. Né? E ela está também nos filmes A Superfície da Sombra e Origin, que ela está acabando de filmar, vão ser lançados. Tá? Certo. Prazer em tê-la aqui, Karen. Prazer é meu. Bernardo Kocher é professor de História Contemporânea e vai nos falar sobre a guerra na Síria. Prazer em tê-lo aqui, doutor. Obrigado. E nós estamos com o produtor de web, Bruno Barros, que vai explicar para vocês como participar do programa de hoje. Então, Bruno... Olha aí, Vera, boa tarde todo mundo. Boa tarde, o senhor, a senhora que está em casa. Guerra na Síria é um assunto que gera muita dúvida. O senhor tem dúvida? Tem dúvida, senhora? Manda pergunta pra gente, hashtag sem censura, eu vou estar aqui de olho em tudo e vou passar para eles, tá bom? Maravilha. Vamos começar com dois assuntos leves que temos hoje. A guerra na Síria e as lesões ortopédicas provocadas pelo crossfit. Acho que crossfit é mais leve para a gente começar. As lesões da Síria são mais definitivas. Talvez não sejam, né, doutor Marcelo? Porque, pelo visto, o crossfit é um estrago. Bom, a gente deve conceituar bem o crossfit. Na verdade, é um exercício fabuloso como exercício. Tanto é que ele vem crescendo no mundo todo, né, especialmente no Brasil. O número de adeptos nas academias vem se multiplicando de maneira impressionante. Porque, de fato, ele traz resultados. O que as pessoas buscam, né, e quando querem o exercício, é resultado. Rápido. Rápido é uma necessidade de todos, né? Todos buscam essa rapidez, mas nem sempre elas são alcançadas. Mas o CrossFit dá uma resposta mais rápida que outros exercícios, né? Olha só, todo mundo sabe o que é CrossFit, quer dizer, a gente está falando CrossFit, eu não sabia o que era, mas isso que significa que eu não faço exercício. Porque se eu tivesse indo à academia, eu saberia, né? Mas outras pessoas também não devem saber quais são as características do CrossFit. Então, na verdade, eu acho que no fundo, poucos sabem de fato os que não praticam, entendeu? Porque realmente é um conceito um pouco diferente do que a gente tem habitualmente dos exercícios físicos, né? O CrossFit é um exercício funcional. O que significa um exercício funcional, para quem não entende? Exercício funcional, você faz atividades que replicam as suas funções habituais. Então, por exemplo, se você fazer musculação, um exercício de repetição assim, não é um exercício do dia a dia, mas no CrossFit você vai fazer elementos que você poderia aplicar no seu dia a dia, como pegar uma sacola pesada ou buscar alguma coisa no alto, enfim, hoje em dia a gente não precisa mais escalar nada, mas como se fosse escalar. Então, isso se chama exercício funcional. E ele é dito de muito resultado porque ele atua sobre as 3 fases metabólicas. Isso é uma coisa um pouco técnica, mas rapidamente para as pessoas entenderem. A gente tem uma primeira fase, que é a fase absolutamente anaeróbia, que são exercícios muito curtos de alta potência, que duram alguns segundos. Esse é do metabolismo de cada pessoa. Você tem uma segunda fase, que ela dura alguns minutos e que ela já tem uma potência moderada. E você tem a terceira fase, que dura vários minutos, que seriam os exercícios aeróbios, que você tem uma frequência cardíaca aumentada e você tem baixa potência. Então, o CrossFit consegue unir esses 3 elementos, né? Porque, por exemplo, a musculação, você teria basicamente o primeiro elemento. Uma corrida, um jogging, um running, você teria só o terceiro elemento, digamos assim. Então, o CrossFit consegue unir todos eles, né? E ele... Acho que talvez seja o grande diferencial do CrossFit para as pessoas é que ele é absolutamente variado. A cada dia ele tem um grupo de exercícios diferentes. Então, tem um livro que a gente segue? Tipo assim, eu compro o livro, dia 1, dia 2, dia 3 tem os exercícios? Não, normalmente o que acontece nas academias brasileiras, você tem um professor, deveria ser especializado em CrossFit, e esse profissional, normalmente principalmente nas grandes academias, e esse profissional ele estabelece um programa todo dia. E a coisa, eu estava até explicando para o pessoal lá dentro, é tão interessante que pela manhã ele já manda para o WhatsApp ou para o Facebook, enfim, ele já manda o que eles chamam de Workout of the Day, que é o WOD, que já é a planificação daquele exercício daquele dia.
Então o sujeito já sabe que vai fazer determinados exercícios naquela noite, por exemplo. E entendeu? é divertido, então? É divertido, primeiro porque é em grupo, né? Grupos de 10, 15, 20. E como é muito dinâmico, né? Primeiro é sobre muita velocidade e especialmente muita variabilidade. Você não faz o mesmo exercício nunca, quer dizer, demora uma semana, 10 dias para fazer o exercício que você já tinha feito, entendeu? Então você tem uma dinâmica muito renovada. E quanto tempo dura o work of the day? Na verdade, dura em torno de 1 hora todo o processo. Não é pouco, não, é bastante. Não, mas ele é dividido basicamente em três formatos. Você tem os primeiros minutos, que é um aquecimento tradicional. Depois você tem o segundo, que eles chamam de skills, que na verdade ele é uma... Porque determinados movimentos, determinados exercícios que você faz, requer uma técnica mais apurada. E aí onde a gente vai chegar depois para falar das lesões. E obviamente você tem que saber fazer. Então tem esse momento que é o skills, onde você de fato aprende a fazer os exercícios, em linhas gerais. E aí sim você tem skills é habilidade, sim, né? Exatamente. No sentido de você aprender a fazer, né? Ter habilidade para fazer determinados movimentos e exercícios. E aí o terceiro, de fato, é o workout of the day, que é o WOD. Que aí você tem algumas variações também, que aí dura em torno de 20 minutos, que aí o negócio é pesado. É verdade que chega-se a pegar pneus e jogar para o alto, como... Quer dizer, pessoas muito fortes. Mas é surpreendente, porque pessoas não tão fortes conseguem fazer exercícios que você não acreditaria que ela conseguisse. Aí a importância do segundo item, que é skills. Você tem uma técnica para fazer, onde você usa o seu próprio equilíbrio, a sua própria força, o seu próprio movimento para desempenhar algum tipo de exercício que você não conseguiria fazer em condições normais, entendeu? É bastante interessante nesse aspecto. Eu li duas coisas. Primeiro, que ele foi baseado na ginástica olímpica, no levantamento de peso olímpico, ou seja, em atletas, em exercícios de altíssimo nível. E que ele é feito para atletas de alto nível treinarem, assim, darem uma esquentada. Uma esquentada. Uma senhora esquentada, né? Não, de fato, o CrossFit ele é baseado nesses 4 elementos. É um exercício funcional, funcional pelo que eu já expliquei. Ele é metabólico, porque ele desenvolve todo o seu metabolismo, né, todas as fases do seu metabolismo, e ele usa elementos da ginástica olímpica e do levantamento de peso, que é o levantamento olímpico de peso. Né? E, de fato, inicialmente, historicamente, ele começou até como treinamento de militares nos Estados Unidos, na Europa e tal. Mas a coisa realmente funciona muito bem. Então, naturalmente, o que funciona acaba pegando, né? Aí eu estava lendo também, eu acho que foi uma declaração sua numa entrevista, dizendo que o que provoca mais lesões no exercício físico é pilates, musculação, e era o terceiro. Era coisa assim absolutamente corriqueiras. Que é isso mesmo? Quer dizer, não, acho que eu não escrevi isso. Não, são pilates, musculação, futebol. É o que mais provoca lesão. Mas eu acho que aí é porque são as coisas que as pessoas mais fazem. Não, pilates não falei. Não pilates, não, mas musculação de fato, porque normalmente as pessoas, enfim, não existe o cuidado adequado, não existe a supervisão adequada e fazem errado. Né? E o futebol pela alta velocidade e pela frequência, só tem toda a razão. A quantidade de gente que faz futebol é impressionante. Né? Agora, vamos então... Eu como cirurgião, eu brinco, às vezes, dizia que se não fosse o futebol, motocicleta, e aí no caso mais justo, tem o hospital público que são os baleados, eu praticamente não tinha o que fazer, porque eu acho que 80% do meu movimento de trauma é isso, é futebol, acidente e baleado. Eu garanto que o senhor tem muito trabalho. Muito trabalho. Vamos lá, o que o senhor faz como exercício? Bom, eu não seria um exemplo adequado, porque eu não faço crossfit. Eu jogo tênis e faço musculação. Musculação eu faço todo dia porque eu gosto imensamente de fazer musculação, há mais de 10 anos. Mas eu entendo perfeitamente que a grande maioria das pessoas não gosta, exatamente por ser uma coisa de pouca dinâmica, muito, né, muito monótono, é muito individualista. Mas aí eu coloco a minha musiquinha e levanto meus pesos e fico feliz ali pela minha manhã, entendeu? Então tá, então o senhor não é praticante de crossfit? Não sou praticante de crossfit. Já tentou? Não tentei, mas eu já estou com o meu... Eu até andei aprofundando no assunto nos últimos meses, eu estou quase fazendo. Tem alguns amigos que fazem, já estou me encaminhando para isso. Interessante. Agora vamos às lesões. O senhor já atendeu muito lesionado de crossfit? Então, eu acho que esse que é o ponto importante do programa até para o pessoal lá de casa, né? O que acontece com o crossfit? Infelizmente, no Brasil, você vai ter lugares de excelência, mas você vai ter lugares também onde não existe menor supervisão ou por profissionais que não são adequados, que não teve o treinamento adequado.
E aí você começa a ter um número maior de lesões. Eu diria que a gente podia dividir em 2 tipos de lesões. As lesões que elas são do uso excessivo, do mau uso, que são as tendinites, as canelites, que é um termo não médico, mas é um termo mais que o pessoal da educação física conhece, as canelites, que são o uso excessivo e mau uso. E você começa a inflamar determinadas articulações, determinados tendões e tal. Esse é o mais corriqueiro. Mas a gente tem as lesões traumáticas, essas é que me preocupam mais e que normalmente elas invariavelmente levam a uma cirurgia. Eu tenho pelo menos uns 6 ou 7 casos cirúrgicos por causa do CrossFit. Posso fazer uma pergunta ligada ao limite que se ultrapassa nos exercícios físicos? Todo médico diz isso. Observe seus limites, faça atenção ao seu corpo, olhe bem o que você está fazendo para não se lesionar. O senhor acha que isso é uma frase real? Ou o senhor que é médico, o senhor conhece os seus limites? Eu não conheço os meus limites, eu me lesiono às vezes sem saber. E eu acho que todos nós nos lesionamos muscularmente sem nos darmos conta. O senhor, por exemplo, como médico, o senhor se dá Então, conta? eu concordo plenamente, porque, na verdade, ninguém tem como saber seu limite. Bom. O teu limite é o teste. Né? O seu limite é até onde você você E aí é um dos problemas do CrossFit, porque dentro daquele que a gente falou do Workout of the Day, você estabelece uma meta de exercício. Então, o sujeito tem que fazer aquela meta. Então, ele vai até o máximo que ele pode. Ele está sempre procurando um limite maior, limite maior. E quando você tenta exagerar no seu limite, você subverte a técnica e você subverte a sua segurança. E aí é onde acontecem as lesões, entendeu? Essa é a grande questão do CrossFit. Se não tiver uma supervisão e você empurrar um aluno para uma meta e ele cair de cabeça naquela meta, ele vai se lesionar, especialmente se ele não tiver a técnica apurada. O que você está dizendo é que o técnico em CrossFit, ele teria condições de avaliar, porque todo mundo que eu conheço que faz, desculpe os personagens da vida, mas sempre que eu vejo alguém com lesão é porque o personal ou a academia forçou aquela pessoa, ela foi além. E a pessoa depois disse, não quero mais aquele personal, não. Claro que foi ele que, mostrando serviço, fez a pessoa, não, vai, você pode? E aí? De fato é o que acontece. Muitas vezes é o que acontece. Então tem falta muita de gente, treino? falta de... eu acho que tem dos dois lados, não pode culpar só o profissional. Acho que o próprio aluno, digamos assim, o próprio atleta, né, enfim, o próprio praticante, como na verdade o CrossFit não é individual, então não é só um professor com um aluno, é um grupo. Nem sempre ele vai poder dar atenção ideal para todos do grupo. E esse é um dos problemas. Às vezes você tem umas academias que fazem o box do CrossFit com 30 pessoas e um instrutor. É impossível que um instrutor veja 30 pessoas desempenhando um exercício de alto impacto, de alta energia. E aí, de fato, erros acontecem, né? Como é um coletivo, eu já assisti uma aula, cada um fica palpitando no exercício do outro. Isso é muito perigoso, porque o meu limite eu conheço, mas eu não conheço o seu, não conheço o seu. Mais do que o palpite. Quando você palpita, você, na verdade, está induzindo a competição. CrossFit em tese, é um treinamento de competição. Então, eu quero fazer melhor do que ele. Então, ele faz 9, eu quero fazer 10. Mas será que meu corpo aguenta fazer 10? Gente, eu não estou pedindo para vocês minha opinião, porque eu não quero forçar ninguém aqui a fazer declarações indevidas, entendeu? Mas vocês sintam-se livres de fazer perguntas a respeito do CrossFit com o Dr. Mas Marcelo. é dessa forma que acontece a coisa. Infelizmente, a gente não tem nem todos os lugares você vai ter um profissional que vai estar atento e tal. Outra coisa, eu ouvi dizer que as lesões principais é ombro e coluna lombar. Lombar é um inferno, porque dói pra caramba, né? De fato. O que acontece é o seguinte, existem alguns exercícios de alto impacto, né? E o impacto sobre a coluna é muito grande no CrossFit. Especialmente Você se joga de alguma altura? Até tem. Existe um exercício, por exemplo, de você escala uma corda de 5 metros de altura. Um dos pacientes que eu operei, ele acabou não conseguindo se segurar e caiu. Claro, só ele que 5 metros, nele, óbvio. 5 metros é muito alto. 5 metros é muito alto. E ele, de fato, teve uma fratura de... Nesse caso, um paciente ele enroscou o braço na corda e o corpo veio rodando. Então, ele fez uma fratura de húmero. Caramba. Eu já quebrei o húmero também. E o outro, quando ele caiu, ele fez uma fratura de talos. Talos é um ossinho que tem acima do calcâneo, que é uma tragédia da ortopedia, porque é um osso... Enfim, tem várias questões técnicas em relação ao talos. Exatamente. E esse era um menino, eu até comentei com o pessoal, era um menino de 20 e poucos anos, atleta e tal, e a vida dele mudou, né?
Claro, não morreu por causa disso, mas ele vai ter um outro segmento de vida. Ele não tem mais como fazer esporte no mesmo nível, né? Músico, intelectual, ator. Porque com o corpo não dá mais, né? Não, bailarino sem chance. Esporte também não dá. Agora, o ombro, você tem razão. O ombro, existe uma estrutura no ombro que chama manguito rotador, que ele é muito atingido nos exercícios do CrossFit. Ele é responsável pelos movimentos rotacionais do braço e ele é um acessório para esse movimento de elevação. E no CrossFit, como você tem movimentos bruscos, às vezes dá um estiramento muito rápido, muito súbito no tendão e ele rompe. Então, as lesões de manguito são muito comuns. Eu já tive um paciente que eu operei que tem uma lesão de bíceps, ele foi saltar de um lado para o outro e segurar rápido assim na barra. Só que ele deu uma tração muito súbita na barra e o tendão por fim não aguentou e arrebentou, ele soltou do osso. Uau. O que você acha, Bruno? Vamos fazer CrossFit? Vamos. Não, eu queria... Não, mas por favor, entendam. O vamos dele foi definitivo. Não, mas eu acho que é importante que eu fale das lesões e da gravidade das lesões. Mas eu reiterei desde o começo que é um exercício excepcional. Bem feito e com supervisão, é um exercício fabuloso. Ele te dá força muscular, ele te dá agilidade, ele te dá velocidade, ele faz você perder peso, perder massa de gordura, porque ele é um exercício de alta frequência cardíaca, um exercício de alta performance. Então, ele é muito global, ele é sensacional como exercício, mas tem que ser bem feito. Ele vai até que idade? Até que idade a gente pode fazer isso? Porque, pelo que o senhor está falando, até os 35 no máximo. Até os 22. Não, eu acho que idade é uma questão relativa, né? A idade, hoje em dia, a gente não pode mais classificar a pessoa, e em ortopedia a gente vê muito isso. Antigamente você determinadas cirurgias, até 70 eu faço, a partir de 70 é outra cirurgia. Hoje em dia você não tem mais como fazer isso. Tem pessoas que chegam com 70 anos com a idade óssea muito boa, com a massa muscular excelente. Não, mas você tem muito menos do que isso, Tenho por favor. 69, tô ótima. Tá mesmo. Viu? Vamos lá, Marcelo, agora fala de você. Bom, mas enfim, eu acho que a questão da idade eu não posso, é muito... É relativo. É muito relativo. Tudo bem. Mas se você se sentir em plenas condições físicas, já tiver algum tipo de treinamento, ficar atento a um profissional que te ensine a técnica apurada e um médico que veja a parte cardiovascular, vai embora. Pode fazer. Enfim, façam o que vocês quiserem. Eu vou para o intervalo, depois eu pergunto o resto dos depoimentos sobre o CrossFit. Obrigada, doutor. Sem Censura volta já já.